Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Periscópio, um canal dedicado a histórias e curiosidades. Meu nome é Thiago Queiroz e neste vídeo eu vou contar para vocês a história do atentado terrorista nas Olimpíadas de Munique, em 1972. O evento, cujo slogan dado pelos organizadores era "Os Jogos da Paz", acabou entrando para a história como palco da primeira ação terrorista do mundo contemporâneo. Tudo começou quando 8 extremistas palestinos sequestraram 11 integrantes da delegação de Israel. Devido à obstinação dos sequestradores e ao despreparo da polícia alemã na época, o sequestro terminou com 17 pessoas mortas que, com seu sangue, marcaram esta Olimpíada para sempre. Se você gosta de histórias e curiosidades, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal enquanto roda a vinheta. Pessoal, quando os terroristas invadiram lá a Vila Olímpica de Munique, eles tinham um objetivo muito bem definido, que era libertar 236 prisioneiros em Israel e na Alemanha, e dar visibilidade à sua causa. No entanto, o governo israelense não aceitou negociar com os palestinos. Logo, o governo alemão se viu obrigado a resolver o impasse com o uso da força. O problema é que a Alemanha naquela época não dispunha de uma força apropriada para lidar com estas situações. Então o que eles fizeram? Improvisaram. O resultado foi um banho de sangue que até hoje é lembrado. Vamos conhecer essa história começando pelo local onde começou esta tragédia, a Vila Olímpica de Munique. Pessoal, naquela época, em 1972, estava em curso a Guerra Fria e o mundo estava dividido, entre o bloco capitalista e o bloco socialista, e o centro dessa divisão era a Alemanha, Em Berlim, inclusive, tinha o famoso Muro de Berlim, E Munique estava no lado ocidental. Aquelas Olimpíadas se deram então na Alemanha Ocidental. Munique estava sediando essas Olimpíadas, tinha naturalmente uma Vila Olímpica e havia toda uma preocupação com as autoridades naquela época de passar para o mundo uma imagem de segurança, de tranquilidade, de paz na Alemanha Ocidental. A realidade é que esses grandes eventos acabam servindo de vitrine para o mundo, Quem lembra aí, recentemente, quando sediamos a COP, sobretudo a Olimpíada, qual era a preocupação das autoridades, dos organizadores desses eventos? Era passar a imagem de um Brasil vigoroso, um país rico economicamente, um país capaz de organizar aqueles eventos com competência. Não é verdade? Essa era a preocupação. A cabeça das autoridades naquela época estava focada em quê? Em segurança. A preocupação deles era passar uma imagem de tranquilidade e de paz bem na fronteira, bem na cortina de ferro, bem onde o mundo era dividido entre capitalistas e socialistas. Isto significa que a segurança na Vila Olímpica de Munique era muito fraca. Os policiais estavam mal armados, em alguns casos até desarmados, estavam à paisana. Por que eles não estavam uniformizados? Porque não era interessante para os organizadores naquela época ter policiais fardados, uma pessoa que de longe você reconhece que é um agente de segurança, O interessante era misturar aquelas pessoas à população de forma que passassem despercebidas. Todos esses procedimentos de raio-x, detectores de metais, revistas, nada disso tinha, ou se tinha, era muito fraco. Outra coisa importante, não havia na Alemanha uma tropa de elite para lidar com situações que fugissem do rotineiro, como um esquadrão antibombas, como uma equipe de negociadores ou de policiais para lidar com terroristas. Não existia isso em toda a Alemanha Ocidental. Então era neste clima que estava acontecendo as Olimpíadas. No 10º dia de jogos, às 4h30 da manhã, do dia 5 de setembro de 1972, 8 terroristas palestinos se aproximaram da Vila Olímpica e pularam o muro. Eles faziam parte de um grupo chamado Setembro Negro. Eles estavam portando mochilas e malas com fuzis semelhantes ao AK-47
e granadas. Inclusive, no momento em que eles pulavam o muro, foram flagrados pela delegação americana, que os ajudou inclusive a pular o muro. Isso foi uma coisa normal para quem testemunhou aquelas pessoas pulando o muro para adentrar a Vila Olímpica. Por quê? Era comum naquela época pular o muro, porque eram pessoas jovens, atléticas, elas competiam durante o dia e à noite queriam sair, se divertir, beber, ir em bares, boates. Só que a Vila Olímpica fechava. Então o que as pessoas faziam para ter acesso à cidade? Pulavam o muro e saíam pela cidade, se divertiam, faziam o que quisessem, e de noite, quando voltavam para dormir, pulavam o muro para entrar na Vila Olímpica. Então este ato não despertou a desconfiança de ninguém. Uma vez que esses 8 homens já estavam dentro da Vila Olímpica, eles se dirigiram diretamente para o prédio que abrigava a delegação de Israel, que eles já sabiam onde era. O grupo tinha levantado essas informações previamente. O grupo tinha inclusive a chave de um dos apartamentos da delegação de Israel, que tinha sido furtada por um dos terroristas que trabalhava disfarçado de faxineiro dentro da vila, e em poucos minutos eles abordaram a delegação israelense. Os israelenses estavam acomodados num prédio e divididos por vários apartamentos. Eles se dirigiram para um apartamento onde estavam técnicos e árbitros de vários esportes. E aí eles começaram a abrir a porta, e no momento em que estavam abrindo, um árbitro de luta livre chamado Youssef Gutfried, ele percebeu que alguma coisa grave estava acontecendo e segurou a porta e gritou para alertar as demais pessoas que estavam dentro do apartamento. Um treinador de levantamento de peso chamado Tuvia Sokolovsky, ele quebrou uma janela com uma cadeira, pulou essa janela e conseguiu fugir. Este ato salvou sua vida. Logo em seguida, os terroristas conseguiram entrar no apartamento e dominaram o árbitro de luta livre e começaram a render as demais pessoas que estavam ali dentro. Um treinador de luta livre chamado Moshe Weinberg, ele reagiu com uma faca de cozinha e acabou sendo ferido na boca com um tiro. Naquele apartamento só tinha 3 pessoas, tá? Como uma delas conseguiu fugir, os palestinos só conseguiram render 2. Então eles decidiram ir para um outro apartamento para fazer mais reféns. Obrigaram o treinador Moshe Weinberg a guiá-los até outro apartamento com desportistas israelenses. Moshe, o que ele fez? Eles passaram primeiro por um apartamento cheio de israelenses, mas ele não os guiou para ele. Ele levou os terroristas até um outro apartamento que ele sabia que estava cheio de atletas de luta, de modalidades de luta. E aí a intenção dele era que os atletas reagissem e dominassem os terroristas. E aí ele os levou até esse apartamento, eles abriram lá também, mas o plano de Moshe não deu certo. Até porque os atletas foram pegos desprevenidos, estavam todos dormindo, e a surpresa foi muito grande, eles não estavam preparados para aquilo. Foram rapidamente dominados. Moshe mais uma vez reagiu, entrou em briga com os terroristas. Nesse momento, um dos lutadores, um dos atletas chamado Gad Tissobari, ele aproveitou para fugir pela garagem. Ele foi perseguido por um dos terroristas que disparou contra ele vários tiros, mas felizmente nenhum atingiu e ele conseguiu fugir. Enquanto isso, dentro do apartamento, na briga, o treinador Moshe Weinberg foi alvejado por uma rajada de metralhadora e morreu. Um outro lutador, chamado Yosef Romano, também reagiu nesse momento, chegou a ferir um dos terroristas, mas foi morto também. No total, os terroristas fizeram 9 reféns. Eles os trancaram num quarto dentro de um apartamento, juntamente com o corpo do lutador Yosef Romano. Eles deixaram o cadáver lá dentro, eles foram espancados, ameaçados, e pegaram o corpo do treinador Moshe Weinberg e deixaram do lado de fora da Vila Olímpica, lá na calçada, assim, arrastaram o corpo para fora e trancaram as portas do apartamento. A polícia só foi se dar conta do que estava acontecendo por volta das 6 da manhã, quando um guarda fazia uma ronda e se deparou com o corpo, com o cadáver lá do treinador, bem de frente do alojamento dos israelenses, né? E acionou a polícia. Os policiais cercaram o prédio, tentaram fazer contato com os terroristas, eles não quiseram fazer contato, eles viam apenas a movimentação pela janela, algumas pessoas passando, né, armadas, e por volta das 6 da manhã,
foram jogados 2 bilhetes de uma das janelas, né? Aí pegaram os bilhetes e leram eles, né? Basicamente eles diziam que para que os reféns israelenses fossem soltos, os terroristas exigiam a libertação de 234 palestinos que estavam presos em Israel e 2 pessoas presas na Alemanha. Então eles propunham a troca de 9 reféns por 236 prisioneiros. E isso deveria acontecer até às 9 da manhã, tá? Ou seja, 3 horas para que isso se concretizasse. Senão, os reféns seriam executados. A primeira coisa que o governo alemão fez foi contatar o governo de Israel para perguntar se eles iam libertar os prisioneiros. Israel negou na hora e ofereceu uma tropa de elite para lidar com a situação. Mas o governo alemão recusou. Não era interessante para o governo alemão admitir, né, que não tinha muito bem como lidar com a situação e aceitar uma ajuda estrangeira de Israel. Por isso eles negaram. A imprensa tomou conhecimento do caso e imediatamente os jornalistas correram para a Vila Olímpica, cercaram a Vila Olímpica. Cerca de 4.000 jornalistas estavam cobrindo o caso. Os jogos, inclusive, prosseguiram, tá? O Comitê Olímpico mandou prosseguir os jogos, mas ninguém queria saber dos jogos. Só passava na televisão e no rádio o sequestro dos reféns israelenses. E além disso, o Comitê Olímpico começou também a receber uma pressão muito grande de autoridades, de políticos, exigindo a suspensão dos jogos, porque muita gente achou um absurdo, né? 2 pessoas morreram, 9 estavam prestes a morrer, podiam morrer a qualquer momento, e os jogos continuavam como se nada tivesse acontecendo. Aí por volta das 11 da manhã eles suspenderam os jogos. Como eu já falei para vocês, o governo israelense disse que não ia atender às exigências dos sequestradores, dos terroristas. Mas o governo alemão não falou isso para os terroristas, né? A polícia falou que os israelenses estavam cooperando, mas que isso ia levar mais tempo. Aí pediram para estender o prazo. Quando isso foi feito, o chefe dos terroristas saiu do alojamento dos atletas para negociar com a polícia. Esse homem foi identificado mais tarde como Lutif Afif, cujo codinome era Issa. E quando ele saiu, ele chamou muito a atenção, porque isso foi publicamente, tá? Os jornalistas todos testemunharam isso, né? Porque foi na parte de fora, foi na rua mesmo da Vila Olímpica. E ele saiu com uma aparência bem peculiar, com um chapéu estranho, com graxa no rosto, o rosto todo preto, coberto de graxa. E ele negociou ali com os policiais e aí aceitaram estender o prazo até para meio-dia. Então, segundo os terroristas, esses 236 prisioneiros deveriam ser libertos até o meio-dia, senão os reféns seriam executados. Quando estava quase dando o meio-dia, o que a polícia fez? Falou que estava quase conseguindo negociar com os israelenses a libertação dos prisioneiros e pediu a prorrogação do prazo. E aí, o que foi acontecendo? Eles foram prorrogando o prazo. Sempre quando o prazo estava chegando no limite, eles falavam que estavam quase conseguindo e pediam um pouco mais de tempo. E aí os terroristas concediam. Quando foi por volta das 17 horas, a polícia falou que os israelenses estavam exigindo uma inspeção do estado dos reféns. Eles queriam saber como é que os reféns estavam. Os terroristas concordaram que alguns membros do Comitê Olímpico entrassem no alojamento dos reféns para fazer uma inspeção. Obviamente isso era mentira. O real objetivo era que os membros do comitê pudessem identificar quantos terroristas havia no local e dessa forma poder preparar uma reação policial. Bom, aí o que aconteceu? A delegação entrou lá no apartamento, né, viu os reféns, falou: filho, como é que você tá? Fica calmo, vai terminar tudo bem. Mas o tempo todo fazendo o quê? De olho nos terroristas ao redor, para saber quantos tinham. Aí eles saíram de lá e falaram para os policiais que tinham 5 terroristas no apartamento. Informação errônea, né? Porque nós sabemos que eram 8 terroristas. De posse dessa informação, o que a polícia fez? Planejou uma invasão. Eles mandaram que policiais, a paisana, invadissem o apartamento pelo telhado. Tá? Eles subiriam a Vila Olímpica, o prédio lá, né, até o telhado, e aí fariam uma invasão pela janela. Mas o despreparo era tão grande que a polícia não percebeu que o sequestro estava sendo transmitido ao vivo. E aí, quando os policiais começaram a subir nos telhados e se aproximar do apartamento,
os jornalistas estavam lá filmando e transmitindo a invasão. E os terroristas estavam com a TV lá ligada assistindo que a polícia estava prestes a invadir o apartamento. E aí eles começaram, a polícia começou a ficar confusa, levou um tempo para entender o que estava acontecendo, porque acontecia o seguinte: às vezes um policial, por exemplo, estava se aproximando pela direita. Aí o terrorista saía da janela mais próxima apontando o fuzil e procurando alguém. Porque ele estava vendo pela televisão que alguém estava se aproximando por aquele lado. Aí mandava o policial recuar, mandava lá pelo rádio, aí o policial recuava. Aí um outro vinha pela esquerda. Aí na janela mais próxima saía um outro terrorista apontando o fuzil procurando a pessoa para atirar nela. Aí até que a polícia se deu conta: pô, eles estão assistindo tudo pela televisão, eles estão vendo o que a gente está fazendo. Aí abortaram o plano. Quando isso aconteceu, os terroristas viram que não podiam confiar nos policiais. E já começaram a ficar descrentes também que os prisioneiros seriam libertados daquela forma. Então o que eles fizeram? Pediram um avião para o Egito, que a polícia aceitou, tá? Concederam, falaram que iam conceder esse avião, e aí eles iriam pegar um ônibus, tá? Foi disponibilizado um ônibus também, que eles iriam pegar para levar os terroristas e os reféns até o aeroporto. E aí a polícia armou uma nova emboscada aí. O plano era o seguinte: eles iriam deixar o ônibus um pouco distante do apartamento. Então eles imaginaram o seguinte: os terroristas iriam sair todos juntos com os reféns para pegar o ônibus, e aí nesse momento eles iriam atirar nos reféns. Então ao longo do caminho entre apartamento e ônibus, os policiais se posicionaram. Só que isso não aconteceu, porque o líder lá dos terroristas, o Issa, foi mais esperto, e ele pediu para primeiro inspecionar o ônibus. Ele queria até o ônibus, ver se estava tudo certinho lá e voltar para pegar o pessoal. E devido a uma falha de comunicação, quando isso aconteceu, o Issa saiu do prédio e no meio do caminho ele começou a ver os policiais posicionados apontando armas para ele. Aí ele viu que era mais uma emboscada, aí voltou pro apartamento. Os policiais não atiraram no Issa ali, porque sabiam que os outros... não adiantava você matar só um terrorista, porque os outros iam matar os reféns, né? Tinha que pegar todos ao mesmo tempo. Aí o Issa voltou e mudou o plano. Ele falou que queria ir para o aeroporto de helicóptero e queria um ônibus na porta do apartamento para levar eles até o helicóptero, porque os helicópteros não podiam pousar muito perto do apartamento. Então ele queria um ônibus na porta do apartamento para levar todos até os helicópteros, para eles irem para o aeroporto de helicóptero, pegar esse avião e ir para o Egito. Aí mais uma vez a polícia atendeu. Eles pegaram os ônibus. Esse ônibus os levou até uns 200 metros, mais ou menos, onde estavam 2 helicópteros. Eles pegaram esses helicópteros e foram para o aeroporto, a cerca de 25 quilômetros de distância da Vila Olímpica, onde um Boeing 727 os aguardava para supostamente levá-los até o Egito, né? Os planos da polícia alemã era que isso não acontecesse, era armar uma nova emboscada no aeroporto. Mas infelizmente essa emboscada também seria desastrosa e terminaria em massacre. Como que era a emboscada armada pela polícia? Eles partiram do princípio que haviam 5 terroristas. Já começaram errados, né? Porque eram 8 terroristas. O plano então era colocar 5 policiais, cada um para matar um terrorista. Eles iriam atirar todos ao mesmo tempo, dando nem tempo para os terroristas reagirem. Esses policiais estariam posicionados, 3 deles na torre de controle do aeroporto, lembrando que isso já era de noite, tá? E 2 policiais ficariam escondidos atrás de um caminhão de carga. Além disso, a tripulação do Boeing, que supostamente transportaria os terroristas, na verdade eram policiais disfarçados de tripulantes. O plano era que quando o terrorista entrasse no avião para fazer a inspeção, ele fosse executado pelos policiais disfarçados e os outros policiais, os outros 5 do lado de fora, executassem os outros terroristas. Às 10h30 da noite, os 2 helicópteros pousaram no aeroporto. Nesse momento, os policiais que trabalhavam disfarçados dentro do avião começaram a ter uma discussão ali muito acalorada, porque os terroristas estavam armados com granadas. E aí eles temiam que essas granadas fossem disparadas, acionadas dentro do avião, colocando em risco a vida dos policiais que ali trabalhavam. Então eles tiveram uma discussão ali e decidiram abandonar o posto. Eles simplesmente abandonaram o avião sem inclusive informar
a chefia. Nisso, o chefe dos terroristas, o Issa, junto com seu assistente, ele tinha um assistente, estava sempre com aquele cara lá, todo lugar que ele ia, esse cara ia com ele. Ele foi fazer a inspeção no avião. Quando ele entrou no avião e não tinha ninguém dentro do avião, ele desconfiou que fosse uma nova emboscada. Aí ele saiu de dentro do avião, correndo de volta para os helicópteros, gritando para os seus comparsas que aquilo era uma emboscada. Nesse momento, mais um policial tomou uma decisão sem orientação da sua chefia. Um dos policiais que estava na torre, lembra que eu falei que tinha 3 policiais armados com fuzis na torre de controle do aeroporto? Um desses policiais, vendo o Issa, junto com seu assistente, correndo de volta para o helicóptero, gritando que era uma emboscada, ele disparou, atirou no Issa. Mas ele errou, acabou acertando o assistente. Aí o assistente caiu lá no chão baleado e o Issa continuou correndo para o helicóptero. Assim que os outros terroristas se deram conta do que estava acontecendo, começaram a atirar também contra os policiais. Se iniciou então um violento tiroteio que durou 30 minutos. Como resultado desse tiroteio, mais 2 terroristas foram mortos próximo aos helicópteros e um dos policiais que estava na torre de controle foi alvejado e foi morto também. Os reféns, testemunhando tudo aquilo, não puderam fazer nada. Eles não puderam nem mesmo correr porque estavam amarrados dentro dos helicópteros. Depois de 30 minutos de tiroteio, a munição da polícia acabou. E aí eles pediram reforços, porque ainda faltava liquidar 6 terroristas. Quando foi meia-noite, 4 carros blindados entraram no aeroporto para fornecer esses reforços. Quando os terroristas viram o que estava acontecendo, entraram em pânico. Em um dos helicópteros, eles atiraram nos 4 reféns que estavam lá dentro e no final ainda jogaram uma granada, incinerando os corpos. Já no outro helicóptero tinha mais 5 reféns que foram todos fuzilados, descarregaram as metralhadoras neles, cada um levando pelo menos 4 tiros. Os reféns morreram todos na hora e não tiveram a menor chance de defesa. Depois disso, os terroristas tentaram fugir do aeroporto. 3 foram interceptados e foram mortos em tiroteio, e os outros 3 se entregaram. Esses 3 terroristas que se entregaram são os irmãos Jamal e Adnan Al-Gashey e Mohamed Safad. No final de toda essa presepada, eles tinham 17 mortos, 11 atletas, 5 terroristas e 1 policial. O mundo ficou chocado com esses acontecimentos, até porque eles foram transmitidos em tempo real. O Comitê Olímpico se disse consternado pelos acontecimentos, pela perda daqueles atletas, né? Fez uma cerimônia, inclusive, mas poucos dias depois retomou os jogos. A princípio, essa história terminaria aí, né? Se não fosse o fato de que Israel com certeza daria o troco, e realmente deu, através da Operação A Ira de Deus. Bom, como eu falei, só recapitulando, tá? Dos 8 terroristas, 5 morreram em tiroteios com a polícia, tá? 3 se entregaram e foram presos, estavam presos lá na Alemanha. 2 meses depois que tudo isso tinha acontecido, um avião alemão cheio de cidadãos alemães foi sequestrado. E os sequestradores exigiram a libertação desses 3 terroristas envolvidos lá no sequestro dos israelenses para a libertação dos reféns alemães. A Alemanha prontamente aceitou a oferta, tá? Eram 3 prisioneiros, centenas de cidadãos alemães, né? Além do que era uma briga também que a Alemanha não tinha nada a ver, né? Aconteceu lá na Alemanha, mas a briga era entre palestinos e israelenses. Aí a Alemanha prontamente atendeu, libertou lá os reféns, os sequestradores libertaram também o avião e terminou tudo bem. Aí o que Israel falou? Não vamos deixar assim, vai ter troco. Então eles acionaram o Mossad, tá? O Mossad, pessoal, o Mossad é a agência secreta de Israel, tá? O Mossad, para quem não sabe, o Mossad é sinistro, tá? O Mossad é tipo Capitão Nascimento aqui no Brasil. O Mossad é implacável. O Mossad, pessoal, para esses terroristas aí, é terrível. O Mossad é assim, imagina os 4 cavaleiros do Apocalipse aqui, tá? A fome, a guerra, a peste e a morte. O Mossad é o 5º. O Mossad, quando decide que vai prender alguém, que vai matar alguém, que vai perseguir alguém, o Mossad só para quando consegue. E aí o Mossad
decidiu que ia capturar esses 3 terroristas, né? Capturar assim, entre aspas, né? Capturar enchendo eles de chumbo. É o que eles fazem normalmente nesses casos. Aliás, eles se propõem a capturar, né? Só não dizem se é vivo ou morto. Então, ao longo dos anos seguintes, 2 desses terroristas foram mortos pelo Mossad, tá? E o terceiro quase morreu também. Escapou por muito pouco lá no ano de 1981, tá? Sofreu um atentado, se arrebentou todo, mas sobreviveu. Aí o Mossad, depois disso, não conseguiu mais se aproximar dele e ele morreu em 2010 de falência renal. Além desses terroristas, o Mossad também perseguiu vários dos mentores desse ataque e muitas pessoas envolvidas também, tá? Então tem muitas pessoas aí, não se sabe precisamente quem, quantos, quando, tá? Porque o Mossad, ele não revela essas informações, essas operações são secretas, né? Não são divulgadas isso para a imprensa, né? É a imprensa que informalmente busca essas informações e as publica, né? São deduções, na verdade, sem confirmação do governo, né? O que se sabe, que se especula, é que vários desses terroristas, os mentores e os envolvidos também no ataque, foram perseguidos, foram mortos pelo Mossad nos anos seguintes. Outra consequência do ataque terrorista é que grandes eventos nunca mais seriam como antes. Isso foi um marco em questão de segurança para eventos como aquele, tá? Passou-se a ter então toda uma preocupação com a segurança nesses eventos e com o terrorismo, que era uma coisa que não havia naquela época. Ninguém imaginava que pessoas pudessem invadir um local onde abrigasse atletas de eventos como aquele, né, de uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, seja o que for, com esse intuito, né, para fazer exigências de libertar prisioneiros, né, de exigir não sei o que, de exigir dinheiro, não sei o que. Ninguém nunca tinha imaginado isso, né? A partir de então que essas ações começaram a ser mais frequentes. E um exemplo de todo esse aparato de segurança que foi só crescendo ao longo dos anos, né? Começou uma escalada, foi no ano de 2012, por exemplo, na Olimpíada de Londres, quando o atleta Robert Hart, ele não conseguiu entrar na Vila Olímpica porque teve sua credencial roubada. Ele teve que dormir, eu não sei se foi na estação de trem, ou de metrô, ou no aeroporto, acho que foi na estação de trem, porque ele perdeu a credencial dele, foi roubada durante a noite e ele não conseguiu entrar na Vila Olímpica por causa disso. Não havia possibilidade de pular o muro como havia lá em 1972. As famílias dos atletas mortos receberam uma indenização vários anos depois no valor de 3 milhões de euros, tá? E uma cerimônia, pela primeira vez aconteceu uma cerimônia em homenagem às vítimas desse atentado, né? Aos atletas vitimados por esse atentado. Cerimônia essa que aconteceu na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. Pessoal, então essa foi a história do atentado à Vila Olímpica na Olimpíada de Munique de 1972. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido interessante. Deixe um like aqui no vídeo e deixe um comentário também para ajudar no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque temos vídeos novos aqui toda segunda e sexta-feira. Como você gosta de vídeos com essa temática, eu sugiro que você assista esse outro vídeo aqui que eu fiz, contando a história do incêndio no Grand Circus norte-americano. O maior incêndio acontecido até hoje no Brasil, lá na cidade de Niterói, na década de 60. Assista o vídeo, que a história é impressionante, tá ok? Muito obrigado então pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!